O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome para todo sempre, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E nós desejamos a todo o povo da Techuvá, espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabat Shalom, um Shabat pleno, cheio da graça e misericórdia do nosso Criador. Enfim chegamos, nesse dia tão maravilhoso, ao qual o Eterno reservou a todos os seus servos, para que possam repousar das suas obras cotidianas, que eles possam meditar nas suas escrituras, deixar de olhar para si e olhar para o seu próximo, olhar para os assuntos relacionados à sua vida, que realmente é quando nós estamos nos aproximando do Eterno, que nós nos aproximamos do caminho da vida. Então, esse dia de deleite, um dia de desfrute, ao qual nós podemos desfrutar literalmente, das maravilhas que o Eterno pode trazer para o ser humano. Esse dia ao qual tantos lutaram para ter um descanso, e não conseguiram, e nós hoje, pela misericórdia do Eterno, conseguimos ter esse descanso, conseguimos ter essa maravilha em nossas mãos. A gente vai ver que nesse estudo o arrependimento do ser humano traz também a volta, o retorno à obediência aos mitzvot do Eterno. Mitzvot, os mandamentos que o Eterno deu para o ser humano para que ele pudesse pensar um pouco, frear um pouco, reduzir a velocidade. Porque se não tivesse um freio, uma barreira, o ser humano, logicamente, estaria aí, como a gente vê, no decorrer do mundo todo, ele não tem limite para as suas obras. Então, todo aquele que obedece ao Eterno, guarda esse mandamento, recarrega a sua bateria, coloca suas ideias em lugar. O Eterno, eu costumo dizer, o Eterno é o melhor sócio do mundo. Ele nos dá saúde, ele nos dá o teto, ele faz brotar da terra o nosso alimento, ele nos dá discernimento, ele nos dá a roupa para vestir, temos condições de trabalhar e, além de tudo, tudo isso que eu estou citando para vocês, ele nos dá também 6 dias, a semana tem 7. Apesar dele nos dar tudo isso, ter nos dado principalmente a vida, nós só podemos respirar o ar. Quem poderia pagar por um dia de ar para respirar? Você vê aí quando tem situações hospitalares, quando o ser humano precisa de um oxigênio, que é um ar um pouco mais puro, ele paga rios de dinheiro por aquilo. Chega um momento que o dinheiro acaba, os médicos já ficam pensando em como é que eles vão fazer para desligar aquele oxigênio. E o Eterno nos dá tudo isso, nos dá uma semana inteira com 7 dias. Desses 7 dias ele nos dá 6 dias para o ser humano. E o 7º dia, o único dia que ele pede para ele. E esse dia que ele pede para ele, serve também para o ser humano, para ele repousar das suas obras, descansar dos seus feitos, de tudo aquilo que ele fez na semana para benefício próprio. Então, meus irmãos, feita essa explanação, vocês podem encontrar muito mais no livro. Trouxe o meu, ganhei não, Eu solicitei o meu. Bendito seja o Eterno, já chegou. Moré Marcos Felipe já enviou. Solicitem os seus também. Quando acabar o Shabat, vocês podem entrar em contato no e-mail do canal Techuvá Total. E vocês podem solicitar o seu livro sobre o Shabat. O Shabat é essa delícia que o Eterno proporcionou para os seus servos. Tá certo? Então, vamos dar início, a essa porção tão maravilhosa. A porção ao qual o Eterno, literalmente o livro, ao qual o Eterno tem um carinho especial por ele. O segundo livro, que eu abro, eu tive o prazer de fazer a Parashá Shemot, e agora estou
iniciando aí nessa Parashá Vaikra. E o texto Vaikra, a porção Vaikra, que quer dizer e chamou, tem um detalhe especial nela. Detalhe que a gente vai citar também, né? Vai falar sobre. Observe aqui que o texto Aleph, ele está menor do que as outras letras. As outras letras estão maiores. Tem todo um sentido, né? O ser humano tenta identificar o sentido desse Aleph menor. A gente vai tentar também, vai falar um pouco sobre isso. Porém, o que é que eu selecionei aqui para a gente iniciar? A palavra Vaikra, ela inicia com Vav, o Yud, com o número 10, o Kaf, o Kuf, perdão, com o número 100, o Resh e o Aleph. Então, dá um total de 317. 317, beleza? Então, se a gente imaginar que ele também, a palavra Shiva, que quer dizer, literalmente, a palavra retorno, restauração, tem o mesmo valor numérico da palavra Vaikra. O que é que isso traz para nós? O que é que nós aprendemos com essa maravilha, né? Que a palavra Vaikra, quando o Eterno nos chama, deixa eu só verificar um negócio aqui, uma coisa rapidinha. Quando o Eterno nos chama, ele nos chama para o arrependimento, para a restauração. O Eterno, quando chamou Moshe, esse chamado não ficou restrito a Moshe. Nesse livro, que é justamente o tema dessa porção, Vaikra, que é conhecido nas escrituras que nós temos, em português, Levítico, é o livro em que o ser humano é chamado para o arrependimento. Ele é chamado para o retorno ao Eterno, para a restauração de todas as coisas. É o mesmo valor numérico da palavra restauração. E o tema que eu escolhi para essa porção é: o Eterno te chama para o arrependimento. Vaikra Shiva. Ele te chama e chamou Shiva, Ha-Shiva, para o arrependimento. Todo ser humano tem o seu momento, tem a sua hora. Espero que a nossa hora já tenha chegado, que nós possamos já ter nos arrependido, porque é certo, o passado é imutável para o ser humano, ele não tem como alterar. O futuro ao Eterno pertence. O que nos resta? O hoje. Que hoje, quando o Eterno Hayom, quando o Eterno nos chamar para o grande encontro daquele dia, que nós possamos estar arrependidos do que fizemos, de todo o mal. Nós possamos estar voltados com a restauração que o Eterno pode nos proporcionar. Esse é o chamado que o Eterno quer que o ser humano atenda. Que ele, como fala o profeta Yirmiyahu, no capítulo 6, versículo 16, procurai pelas veredas antigas e andai por elas. Ou seja, que o ser humano retorne às veredas antigas, aos caminhos que o Eterno trilhou para o ser humano. O ser humano, meu querido, ele é dotado de uma coisa chamada discernimento. Ele tem a condição de discernir o que é certo e o que é errado. Através de quê? Através de um padrão. Quando existe, pode ser qualquer um. O ateu, quando está na hora do vamos ver lá, vai morrer, está quase morrendo. Ele clama pelo Eterno. Ai meu Deus, onde é que é? E agora? Me ajude. O ser humano sabe, ele só não quer escolher. Ele tem consciência que determinadas coisas são o caminho certo. Porém, o coração enganoso, aquela voz que clama, que fala no coração do ser humano, para que ele não atenda o chamado do Eterno. Às vezes o ser humano deixa que ela seja maior. Que não aconteça conosco nunca, né? Então,
A gente vai encontrar o que nesse chamado do Eterno? Que ele continua perpetualmente chamando o ser humano. A gente vai encontrar, literalmente, a forma correta de oferecer os sacrifícios ao Eterno. Mas, irmão, o templo não existe. A gente não tem mais como sacrificar. Eu não tenho mais como levar o sacrifício para o Eterno. Será? Será, meus irmãos? Reflita direitinho. Será que você hoje não chegou a esse arrependimento? Se arrepender da sua velha forma de andar, se arrepender das suas atitudes que foram erradas no passado? Não pense que você pode chegar de mãos vazias diante do Eterno. Você tem que apresentar um corban, um substituto diante de você. E esse substituto chama-se Yeshua. Messias Yeshua é o substituto, é o corban, é aquele que você deve apresentar diante do Eterno. Um sacrifício perfeito, que foi examinado, que foi criteriosamente estudado. Que você tem que ter intimidade com ele para poder examiná-lo criteriosamente e levá-lo diante do Eterno como sacrifício. E entendendo isso, que é justamente o que a gente vai entender nesse estudo, se a gente entender como era apresentado o sacrifício, qual era a função do sacrifício, será um livro que nós não vamos pular jamais. Muitos pulam, né? O livro, era o meu caso. Quando eu fui selecionado pelo professor para falar sobre essa porção, o suor bateu na testa logo, meu irmão, quando eu vi meu nome na escala. Porque não é um livro que eu estudava tanto, mas por eu ter sido escalado falar sobre esse tema, sobre os sacrifícios, eu me aprofundei, estudei bastante sobre o tema e realmente mudei minha concepção. Hoje eu sei a importância deste livro para a nossa caminhada de Techuvá. Todos nós, meus irmãos, quando nós vemos, não tem esse que fala sobre matar o animal em nosso lugar, que esse animal deveria ser morto por nossas transgressões. Todos nós, não tem esse que não se sinta triste, que não ache legal essa situação e não queira dar uma adiantadazinha, ler as outras partes do livro, não pular o livro todo, mas ler todas as partes que falam sobre o amor do Eterno, sobre não roubar, não ter um falso testemunho, não falar, não ter uma língua maledicente, entre outros ensinos, falar sobre alimentação, sobre as festividades, que tudo isso fala nesse livro. Quando chega na parte do sacrifício, a gente dá uma adiantadazinha na leitura, lê mais rápido, não medita tanto. Porém, vocês vão observar que tem grandes ensinamentos no sacrifício. Nunca mais vocês vão pular. Vocês agora vão, estudando com mais calma, vão extrair os detalhes deste livro maravilhoso. Desculpa o barulho, os gatinhos estão brincando aqui que só. Bendito seja o Eterno por isso. Então, esse livro, ele sempre cai agora, né, em Eretz Israel. Aqui não, aqui está começando já, aqui no Recife principalmente. Teve umas chuvadas essa semana que orem pelo Recife, meus irmãos. Muita chuva realmente. Porém, lá em Israel, está começando a primavera. Começou agora, antes de ontem, oficialmente, né? Então, o mês de Aviv começou antes de ontem, se eu não me engano, né? Sou meio ruim de datas. E o livro de Vaikra sempre vai acontecer antes do Pêssar, que vai ser justamente no dia 5 de abril agora, ao pôr do sol. Por que, meus irmãos? A importância do estudo desse livro antes de Pêssar, para que entendamos a importância de um sacrifício. Qualquer um que esteja escrito na Torá. A importância dos sacrifícios.
Então, como eu havia falado, o Aleph menor, aqui, os sábios do povo Yehudim, o povo de Israel, eles, tirando como ensinamento desse Aleph menor, eles colocaram esse livro para ser estudado. O primeiro livro a ser estudado pelas crianças é justamente o livro de Vaikra. Mas muitos devem se perguntar, mas irmão, como é que pode um livro que inicia, por exemplo, falando sobre sacrifício de animais, sobre a morte de animais, ser ensinado para as crianças? Meus irmãos, existe realmente, ao meu ver, uma grande profundidade nesse ensinamento. Que a pureza das crianças, elas conseguem captar melhor do que nós que somos adultos. Elas conseguem aceitar uma ordem do seu pai, mesmo que essa ordem eles não consigam entender. E principalmente, assim como Yeshua disse, que se vocês, ele fala, né, tragam a mim os pequeninos. Eu vos digo, amém, amém, se vocês não tiverem a pureza de uma criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. A pureza que uma criança tem é a mesma pureza quando o ser humano se arrepende de um pecado e oferece um sacrifício ao Eterno. E ele está com a alma lavada, ele está literalmente limpo de suas transgressões. O Eterno está vendo o ser humano como se estivesse vendo uma criança. E também o Aleph menor tem um sentido que, mesmo pequeno, ele contribui. Ele não deixa de estar ali formando esse livro maravilhoso do Eterno. Que todos podem contribuir. Todos têm acesso ao Eterno. Desde o menor, a menor letra, mesmo que diminuída, ela faz parte. Ela também faz parte. Ela é necessária. Que o Eterno não vai excluir ninguém por ser menor ou por ser maior. Todos têm que oferecer o seu sacrifício. Desde o menor até o maior. É o que a gente vai analisar no estudo. Então, todos, literalmente, têm o mesmo peso diante do Eterno. A gente acabou de observar isso no imposto do meio shekel. Meio shekel, o Eterno diz que todos devem dar meio shekel. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode dar mais porque tem mais dinheiro e o outro dá menos porque tem menos dinheiro. Todos são importantes diante do Eterno. E o que é que a gente vai encontrar nesse livro de Vaikra? Se preparem, meus irmãos, para essa aventura que a gente vai ter o prazer, né, de estarmos juntos nela. Eu, agora, ensinando um pouco do que eu aprendi nesses meus estudos para vocês. E, em breve, né, nas próximas porções, eu vou estar aí com vocês no chat e assistindo também e lendo também nas escrituras as próximas porções. É uma aventura, a gente vai por várias coisas significativas que vão acontecer nesse livro. Eu selecionei algumas aqui. A primeira esse livro é o livro da inauguração do Mishkan. Depois de tanta luta do povo de Israel, deles terem saído daquela forma da terra de Mitzrayim, do Egito, depois deles terem feito o que fizeram com relação ao bezerro de ouro, depois do que eles fizeram com relação começaram a construção do Mishkan, fizeram aquela coleta, depois da coleta a produção do Mishkan, e nesse livro, o livro de Vaikra, temos a finalização, que é a inauguração do Mishkan. O Eterno escolheu esse livro para inaugurá-lo. Também nós temos em Vaikra, capítulo 11, um ensino sobre a alimentação kasher. O Eterno, nesse momento, ele diz: sejam kadoshim, sejam kadosh, santos, como eu sou santo. Todos devem ser separados única e exclusivamente pelo que o Eterno disse. Também nós temos um ensino sobre a Lashon Hará, a língua maledicente. Nós não podemos falar sobre contrário ao ser humano. Nos casos de Tsaraat, por exemplo, né?
é associado a Lashon Hara Tzarat. Nós também temos um ensino sobre a santidade na Parashá Kedoshim. Nós temos a frase linda e maravilhosa. V'ahavta l'reaha kamoha. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Vaikra, capítulo 23, nós vamos encontrar também o ensino sobre as Moedim, as festividades, os encontros marcados de Adonai. Nós também vamos encontrar nesse mesmo livro, no capítulo 26, a partir do versículo 11, a bendita esperança que o Eterno nos dá, de que nós seremos abençoados em tudo o que fizermos quando estivermos cumprindo cuidadosamente cada critério da Torá. Nós vamos ter um ensino sobre o Yovel, o jubileu, o ensino sobre a Shemitah, o descanso da terra, o ensino sobre a Brit Milá do coração, circuncisão do coração. Ou seja, já vamos encontrar esse ensino maravilhoso no livro de Vaikra. O livro recebeu também o nome de Levítico, pois trata minuciosamente das funções dos levitas. Cada detalhe do seu dia, inclusive a questão do ensino. Os levitas vão ser os responsáveis por levar esse ensino adiante. E principalmente, os sacrifícios. Fala sobre os sacrifícios. Solicitados, esses sacrifícios que são solicitados, são uma sombra do sentimento que o ofertante deveria ter ao fazê-lo. Ou seja, o sacrifício, a morte do animal, deve ser a representação da morte do ser humano para o pecado. Então, isso é o que a gente vai encontrar mais adiante nesse livro maravilhoso. Certo? Vamos continuar. Comecei agora, meu irmão, esse estudo. Primeiro slide já demorei que só. Vou tentar ser mais rápido, senão a gente não consegue finalizar. Viu? Então, o primeiro verso, Vaikra, capítulo 1, versículo 1, Levítico 1, versículo 1, diz o seguinte: Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai Elai. E chamou, a Moshe e falou para ele, Elai. Me ohel moed lemor, desde a tenda do encontro, dizendo. Então a tradução diz: E Adonai chamou Moshe e falou desde a tenda do encontro e disse. E ele disse. Que não está passando. Sim, está aqui. Observe o seguinte, ó. Vou ler aqui. Observe o seguinte. Está vendo essas letras vermelhinhas aqui? Você vai contar, número 8 aqui, a partir do primeiro Yud, de Vaikra aqui, que está vermelhinho, você vai contar 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava, um Re. Assim vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava, um Vav. E assim vai. E de novo, depois de 8 letras, nós temos o tetragrama do Eterno. Então, em Bereshit, nós temos a cada 50 letras o nome do Eterno. Em Shemot, também no início, logo no início, nós temos, se eu não me engano, a cada 49 letras. Não, perdão. Em Bereshit, nós temos a palavra Torá. Em Shemot, nós temos também a cada 49 letras a palavra Torá. Agora, aqui no livro de Vaikra, nós temos o nome do Eterno. Se eu não me engano, nos próximos 2 livros, nós temos também a palavra Torá. Ou seja, que o meio da Torá, o Eterno está escrevendo o seu nome. Ele está marcando e está colocando a sua assinatura. E o principal, meus irmãos, isso aqui não é coincidência, viu? Impossível ser isso. Porque a raiz do nome do Eterno é o número 8. O nome do Eterno é 10 com 5, com 6, com 5. Dá 26. Esses 26, 2 mais 6, dá 8. Então, 8, a cada 8 letras, o nome do Eterno, que é justamente a raiz do seu nome, é o Eterno mostrando que esse livro, ele tem um carinho especial por ele. Ele colocou o seu nome justamente logo no início desse livro para que seus filhos pudessem identificar no futuro. Assim como
assim como está escrito no seu sangue, no seu DNA, o nome do Eterno. Aí você diz, como assim, meu irmão? Como é possível no meu nome, no meu sangue, está escrito o nome do Eterno? Cientistas foram pesquisar sobre fazer o sequenciamento genético do ser humano, o genoma, né? E eles descobriram que tinha uma sequência lá. Era 10, 5, 6, 5. E quem acompanhou aquilo e tinha um conhecimento um pouco das escrituras, da sua forma original em hebraico, eles observaram que essa é a sequência justamente corresponde às letras do nome do tetragrama do Eterno. Ou seja, o Eterno assinou no DNA do ser humano o seu nome, mostrando que é ele que fez e que ele ama o ser humano, assim como ele ama também as instruções que nós vamos ter nesse livro. Então, continuando, né? O que é que o Eterno vai falar para Moshe? Ele chamou Moshe para quê? Dizendo, no capítulo 1, versículo 2: Daber el bnei Israel ve'amarta alechem Adam ki yakriv miken korban. Korban justamente é o substituto, a oferta queimada. Lá Adonai min habirma. Min habirma, essa oferta seria de gado, né? Uma oferta de gado para o Eterno. Min Rabacar, ou de rebanho. Tarkifu et korbanchem. Et korbanchem. É isso mesmo. Fale ao povo de Israel e diga-lhe: quando algum de vocês apresentar um substituto para Adonai, o animal substituto deverá ser um gado do rebanho para ser oferecido. Então, o Eterno, meus queridos, ele pediu para o ser humano justamente um korban, um substituto por questão das suas transgressões. Então está aqui a imagem, aqui está o altar de bronze, está aqui o ser humano, eu ou você, poderia ser qualquer um de nós, está aqui o korban, esse substituto. Então atente para o detalhe da palavra korban. Korban tem um valor total de 352. Se a gente reduzir, vai dar 10, né? E reduzir mais uma vez, vai dar 1. O que é que a gente pode imaginar? Perdão, estava fora do slide aqui. O que é que a gente pode imaginar? Tá aqui a palavra korban, está aqui embaixo eu coloquei 352, 10 dá 1. O que nós podemos imaginar que essa representação de que o korban, a raiz do seu número é 1. Que só existe um korban que o Eterno aceitaria. Um verdadeiro, né? Não que esses que eram apresentados no Mishkan o Eterno não aceitasse, mas que o sentido era que viria um korban, um único korban, que responderia e resolveria toda a questão do pecado e tiraria o pecado do mundo. Por isso que existe o texto lá no livro de Yohanan: eis o Cordeiro de Deus, de Elohim, que tira o pecado do mundo. É isso que Yohanan está dando sentido. Que ele seria esse korban, esse que seria o final, aquele que faria apenas uma vez a expiação por todos. Resolveria essa situação humilhante do ser humano. É o que a gente vai estudar mais à frente. Que não é uma coisa normal, que não deveria ser assim o tempo todo. Então, a vida está no sangue, ou seja, a alma que pecar, meus queridos, essa morrerá. O Eterno, pela sua infinita graça e amor ao ser humano, permite ao ser humano um substituto que pague com o seu sangue o pecado que o ser humano fez, o Adam. Até grifei aqui também, Adam. Esse ser humano pecou. Esse oferece o korban.
esse vai levar até o Eterno. Esse Corban, ele deveria ser o quê? Um animal limpo, que nunca se alimentaram de outros animais. Ou seja, eles preservaram, mantiveram a mesma estrutura desde o Éden, do Gan Éden. Inocência, uma vida pura, um animal jovem, sem defeitos. Ele não teria realmente nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhum motivo para ser morto naquele momento. Um animal novo, perfeito, poderia render muita lã ainda para o ser humano, poderia tirar-se o leite, não porque é macho, né, perdão, mas poderia dar muita lã, poderia ter várias crias oriundos desse animal. Esse animal depois poderia ser aproveitada a carne dele, o que a gente vai observar aqui, os sacrifícios feitos literalmente para a remissão do pecado, ele era totalmente queimado. Não sobrava nada dele. Ou seja, nada desse animal que era perfeito poderia ser aproveitado porque o ser humano pecou e teve que sacrificá-lo diante do Eterno. Quando a gente vai levar para o Eterno um sacrifício, nós temos que ter em mente, meus irmãos, alguns pontos para que a gente possa realmente demonstrar ao Eterno que nós estamos arrependidos. O primeiro ponto, você jamais pode levar até o Eterno o sacrifício se você não sabe o que é pecado. Porque o sacrifício, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Caia as escamas dos seus olhos. Já tive há um tempo atrás uma conversa com um amigo meu, sempre está no chat aí também, acompanhando há vários anos. E ele tinha muita reticência com relação ao sacrifício, né? Ah, meus irmãos, mas o sacrifício eu não entendo, eu não consigo compreender. E uma vez eu explicando para ele, eu digo, meu irmão, o sacrifício era a única forma do ser humano voltar a se aproximar do Eterno. É a graça do Eterno em sua plenitude. Porque o Eterno não quer estar próximo de quem está em pecado. E se o ser humano pecou, ele não tem como fazer para se limpar daquela transgressão. A não ser que ele apresente ao Eterno um substituto. Então esse animal era feito para que como é que eu posso dizer? Era levado para que esse animal morresse em seu lugar e ele tornasse a estar próximo de novo do Eterno, como eu falei no início, né? Esse homem estava lavado, esse ser humano estava lavado de uma forma que ele estaria puro diante do Eterno como uma criança. Inocente, sem mal no coração. Porém, se esse corban, esse cordeiro, esse animal é levado e o ser humano não sabe nem o que é pecado, como é que ele pode levar um arrependimento, uma coisa do que ele nem sabe o que é pecado? Então, antes de levar qualquer corban, você tem que saber o que é pecado. Sabendo o que é pecado, a gente vai estudar isso ainda nessa porção. Então, não nesta noite, mas eu acho que amanhã pela manhã e amanhã à tarde, a gente vai tratar sobre isso. Então, reconhecer que cometeu um pecado é o segundo ponto. Você sabe o que é pecado. Você reconhece que cometeu uma transgressão. Depois que você reconhece, aí tem um terceiro ponto. Você vai desejar a remissão. Você vai desejar ser coberto por daquela transgressão. Se arrepender verdadeiramente do que fez. Escolhendo um substituto sem defeito para derramar o sangue em seu favor. Quem é esse aí, meus irmãos? Vai derramar o sangue, que derramou o sangue em nosso favor. Reflita comigo. O Corban, que a gente viu que a raiz dele é um. A raiz do Corban é um.
é o único e verdadeiro sacrifício que nós podemos apresentar diante do Eterno, Messias e Yeshua. Então, são 3 dos passos que a gente pode compreender para poder dizer: eu me arrependi, eu estou arrependido do que fiz. Eu quero levar um sacrifício ao Eterno. Eu quero apresentar esse sacrifício que foi feito diante do Eterno por mim, para que esse sacrifício seja o responsável pela remissão dos meus pecados. O quarto, essa pessoa tem que se dirigir até o tabernáculo, se apresentar ao sacerdote. Essa pessoa que cometeu o pecado, não é outro. Essa pessoa tem que colocar a mão na cabeça do corban, do substituto. Tem que colocar a mão na cabeça do substituto. Tem que estar próximo dele. Estou confessando todos os pecados diante do Eterno. Esse é o quarto ponto. Primeiro, reconhecer o que é pecado. Perdão, saber o que é pecado. Né? Segundo, reconhecer que cometeu o pecado. Terceiro, desejar se arrepender, né? Desejar o perdão. O quarto, se dirigir até o Eterno apresentando esse corban. O quinto, o ofertante será o responsável por imolar esse substituto. Não é o sacerdote que vai fazer isso. A partir disso, do quinto ponto, que é que o ofertante que vai degolar, que vai matar o sacrifício, a partir disso entra o sacerdote. O sacerdote coletará o sangue e borrifarão em volta do altar de juízo. Eles tirarão o couro e cortarão o substituto em pedaços. Vão separar as entranhas, lavar diante do ofertante. O oitavo ponto, os sacerdotes colocarão a lenha e acenderão fogo. E o nono ponto, essa oferta subia até o Eterno, e ele cheirava o aroma da oferta, e se foi sincero, concedia o perdão. O que é que a gente pode aprender disso, meu irmão? Que a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade. Nós é que temos que primeiro saber o que é pecado. Nós é que temos que reconhecer que nós pecamos. Nós que temos que nos arrepender. Temos que, depois de nos arrepender, escolher o nosso corban. Que ele seja perfeito, que ele não tenha nenhum erro, que ele não tenha nenhuma transgressão. Nós é que temos que fazer isso. E nós é que temos que matar esse cordeiro. Transferindo a nossa culpa para ele. Isso é a representação que toda a humanidade matou o Mashiach. Porém, bendito seja o Eterno por isso. Para sempre seja louvado o seu nome. Ele vive, meus irmãos. Ele vive. Ele está conosco novamente. O cordeiro que nós matamos ele, que nós apresentamos diante do Eterno, que nós colocamos a mão na cabeça dele, transferimos a nossa culpa e ele derramou o seu sangue por nós. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso que nós podemos confiar nele. Que ele já nos perdoou das nossas ofensas. Não pense que ele disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Não foi dito só para aquelas pessoas que estavam ali. Você sabe o que você fez? Ou você sabe o que você faz? Não, meus irmãos. Esse perdão está estendido para todos nós hoje. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eu não sei o que eu faço, perdão. Perdão, meu Pai. Perdão por ter matado um justo. Mas agora, sabendo disso, eu não posso voltar ao primeiro ponto. A transgredir aquilo que eu aprendi, o que é pecado. Eu não posso transgredir o que eu já sei o que é. Eu já sei o que é pecado, eu não posso voltar a fazer. Senão vou ter que pedir de novo esse corban e provavelmente ele não estará mais para mim. Temos que nos arrepender, meus irmãos, e não praticar de novo o pecado. O perigo que existe hoje em meio às religiões, que abolem a Torá, que transgridem a Torá,
e acham que estão fazendo um serviço ao Eterno. O perigo deles dizerem: ah, mas a Torá é antiga, já passou. Eita, tinha sumido aqui. O perigo é muito grande. Porque quando a Torá diz o que é pecado, quando você diz que a Torá já não tem mais validade, que a Torá passou, já não se tem um norte do que é pecado. E se não se tem mais, se a Torá, que é o que diz o que é pecado, ela não mais existe, por consequência não existe mais pecado. Você não precisa se arrepender de nada. Então você está separado completamente do Eterno. Desculpa aí, meus irmãos. Separados do Eterno, meus irmãos. Quando a gente não sabe o que é pecado. Se a gente não sabe o primeiro ponto. A gente não tem como se arrepender, porque não sabe o que é que está fazendo de errado. Outra coisa que nós vamos observar é que, muito diferente dos sacrifícios que eram realizados pelos pagãos, pois esses sacrifícios consistiam em suborno aos seus deuses, barganhas, algo que é abominável e que infelizmente se tornou algo comum na prática, tanto dos israelitas quanto hoje em dia. Quantas pessoas não vão até um determinado sistema religioso para dar um dinheiro e querer receber algo maior em troca? Dão uma oferta pedindo uma cura da sua enfermidade. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Isso acontecia antigamente. Os próprios israelitas faziam esses tipos de atrocidades. É o que a gente vai estudar amanhã. Existem algumas coisas que o Eterno proibiu que tivesse no meio do seu sacrifício. Ele não aceitava algumas coisas. Tinha que ser somente o que ele ordenou. Não poderia ser levado algo a mais para que as pessoas pudessem ter como se fosse uma barganha. Comprar o juiz. Molhar a mão, né? Como diz aqui no Recife. Vamos continuar, meus irmãos. Menino, já tô 2 slides só e tem vários ainda para a gente abordar. Mas é assim mesmo, vamos embora. E no versículo 3 diz: Im olá korbanu min rabakar sahar tamim. Ou seja, tamim é perfeito. Rabakar, ou seja, um rebanho, gado de rebanho. E tamim, zahar, que é macho, né? Zerah, vem de zerah, que é a semente. Tamim é perfeito. Esse macho do rebanho deveria ser perfeito. El petar, o rei moed, yakriv oto, leretsono, lifnei Adonai. Então, justamente leretsono vem da palavra ratson rofshi, livre escolha. Então, esse animal que deveria ser oferecido deveria ser trazido literalmente de uma livre escolha. Traga o que está escrito aqui, né? Eu até grifei em vermelho, a gente vai ler o texto agora. Justamente trazer de uma livre escolha. Você teve a opção de levar ou não. Aí, então diz aqui o texto: ó, caso o seu substituto seja uma oferta queimada de gado, ofereça um macho sem defeito. Traga-o, ou seja, com a vontade de levá-lo. Não é para trazer de todo jeito, não. Trazer por obrigação, não. A entrada da tenda do encontro para ser aceito por Adonai. Então, essa palavra aqui, ó, tamim, esse animal deveria ser perfeito, como eu falei anteriormente, sem nenhum defeito. Um animal jovem, macho, poderia ser um reprodutor, poderia se tirar a lã dele para vender posteriormente. Poderia ter várias crias desse animal, através desse animal, ser um reprodutor do seu rebanho. Posteriormente, se aproveitar da carne também. Mas nada disso seria aproveitado desse animal. Ele está morrendo por causa da transgressão. Agora eu tenho uma pergunta, meus irmãos, aqui, fora do
do escrito aqui. Tá vendo um homem desse tamanho aqui? E eu não tenho coragem de matar uma galinha, meus irmãos. Vocês que estão aí, parem um pouquinho e reflitam. Você tem coragem de matar uma galinha para você comer? Acho difícil, né? Agora imagine você pegar um cordeirinho bem bonitinho, que o bichinho é bonitinho quando todo cordeiro, né, é bonito. Vai ficando mais velho, vai ficando mais feio, mas é bonitinho também. Você pegar um cordeirinho lá com aquela lãzinha bem fofinha, bem mansinho, e você levar ele até aquele determinado local por causa de um pecado que você cometeu, você vai pegar, botar a mão na cabeça desse cordeiro, transferindo a sua culpa para ele, e esse animalzinho inocente, você vai pegar uma faca e vai degolar o pescoço dele. E depois você vai ver esse animal sendo esquartejado, retirado as suas entranhas, seu sangue. Depois esse animal é jogado no fogo. Você teria essa coragem, meus irmãos? De transgredir os mandamentos do Eterno? Eu acho muito difícil vocês terem essa coragem aí. Porém, multiplique 1000 vezes pior. O seu mestre, o meu mestre, o nosso mestre. Esse foi o que nós levamos para esse local. Nós colocamos a mão na cabeça dele e nós o matamos. É esse o pensamento que deve ser. Não estou dizendo que literalmente nós matamos o Messias Yeshua. Mas quando nós pecamos, a representação do seu sacrifício é a mesma desse animal, que foi morto inocente por pecado de uma pessoa que transgrediu a Torá do Eterno. E essa pessoa está apresentando esse substituto. Esse deve ser o nosso pensamento. Essa deve ser a nossa mentalidade sobre o sacrifício. Por isso que é tão importante estudar sobre esse livro. Não se pode imaginar um sacrifício também perfeito sem pensar no Messias de Yeshua, que era perfeito. E que nós não mudemos a nossa forma de viver, de não transgredir mais a Torá. Em Hebreus, no capítulo 6, se eu não me engano, fala justamente sobre uma pessoa que vive transgredindo e pedindo a remissão do pecado. O escritor, né, do livro dos Hebreus, ele dá ao entender que essa pessoa está levando o Messias ao madeiro várias vezes. Estamos levando o Messias à vergonha, ao escárnio, justamente o que aconteceu, várias e várias vezes. Não podemos fazer isso, meus irmãos. Continuando. No versículo 4 diz o seguinte: Ve samach yad al rosh haolá venitza lo lechaper alaiv. E o ofertante apoiará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada e ele será aceita em seu favor. A partir do momento que nós, que pecamos, colocamos a mão sobre o sacrifício e matamos o sacrifício, aí sim começa o sacrifício, né? Para ser aceita diante do Eterno, a pessoa que tem que levar o animal. Não é ninguém que vai fazer isso por você, nem por mim. Então, essa questão de esse animal ser perfeito só reforça o pensamento que esse animal não tem motivo para ser morto. Assim como o Messias não teve motivo para ser morto. Então, esses primeiros korbanot, esses sacrifícios, literalmente, esses substitutos, são divididos em 3 partes. Existe o korban olá, que é uma oferta de elevação, que é completamente consumido sobre o altar. O korban mincha, uma oferta de refeição, a qual, por causa do seu conteúdo, é geralmente trazido por pessoas de poucos meios. E o korban shelaim, uma oferta de paz, parcialmente queimado sobre o altar e o restante dividido entre os donos dos kohanim,
entre os donos e os Kohanim. Então, existia esse sacrifício que era para remissão do pecado. Mais à frente, a gente vai ver outro sacrifício, que era uma oferta que era dada em sinal de paz, que você estava vivendo em shalom diante do Eterno. Ou seja, você está com suas contas pagas, você está com a sua esposa com saúde, você está com saúde, seus filhos estão com saúde, está tudo indo bem, você está lá de boa com a vida, né? Você vai lá e oferece um sacrifício diante do Eterno, e esse sacrifício também era totalmente queimado, certo? E, por fim, existe o sacrifício por uma graça alcançada. Esse sacrifício, perdão, ao contrário. Esse sacrifício por uma graça alcançada era justamente essa oferenda que também era queimada, né? Totalmente. E por último, o sacrifício de paz era quando as pessoas comiam também desse sacrifício. Uma oferta que todos se alegravam diante do Eterno. Você poderia comer do que sobrou, né? Então, a gente tem essas divisões. E aqui eu vou trazer para vocês uma coisa interessante. Ó. Por qual motivo você está sacrificando? É uma pergunta que eu faço a todos nós, até a mim mesmo, viu? Qual é o motivo que nós estamos sacrificando? Coloquei aqui a primeira foto. Caim e Abel. Caim vê Rafael. O segundo, temos a representação aí do rei Shaul. E o terceiro, Abraham Avino. Então, qual desses três representa o sacrifício que nós estamos fazendo hoje? O primeiro, Caim, ele ofereceu vegetais. E isso é ruim? Cereais, né? Isso é ruim? Não. Existe a oferta de cereais que a gente vai ver aqui mais à frente. Porém, deve-se levar em consideração o motivo que Caim ofereceu uma oferta de grãos. Provavelmente o Eterno não achou no coração de Caim uma boa intenção. Existe Midrashim, histórias, né, do povo Yehudim, que contam que Caim, quando ele deu aquela oferta para o Eterno, ele deu daquilo que lhe sobrou. Enquanto Abel, seu irmão, ele deu o melhor do que ele tinha. Ele poderia dar o melhor. Caim poderia, por exemplo, trocar com seu irmão vegetais e dar um cordeiro também para o seu pai, para o Eterno. Dar o seu melhor. Mas algumas histórias contam que ele não tinha isso em mente. Eu também acredito que seja algo nesse sentido. Já Shaul preferiu não cumprir a instrução do Eterno para dar a ele, ao Eterno, os sacrifícios de algo que o próprio Eterno não queria. Pegou um monte de animal que o Eterno tinha dito, eu quero que mate tudo. Não quero nada que venha desse povo. Então ele foi lá e não cumpriu essa ordem do Eterno, pegou esses animais e queria levar para o santuário e sacrificar para o Eterno. Dar aquilo que o Eterno não pediu. Demonstrar para o Eterno algo que a pessoa não é. A pessoa é desobediente e quer pegar dos frutos da desobediência e querer agradar ao Eterno. Impossível, meus irmãos. Enquanto Abraham Avino representa tudo o que nós devemos ter em nosso coração quando formos fazer um sacrifício diante do Eterno. Não medir esforços, estar pronto para ouvir qualquer que seja a ordenança do Eterno e amar ao Eterno acima de qualquer coisa. Se ele nos chamar a atenção dizendo você está errado, faça diferente, devemos fazer diferente. Esse é o sentido verdadeiro de um sacrifício, um corban diante do Eterno. Continuando. Não paro, meus irmãos. Por que são oferecidos a mim aqueles sacrifícios? Yeshayahu, capítulo 1, versículo 11. Peço perdão, mudou o texto aqui. Olha o que o profeta diz para o povo, né? Esse povo justamente é aquele que estava antes ali da destruição do primeiro templo, né? Povo bastante rebelde e fazia muita coisa errada diante do Eterno.
Porque são oferecidos a mim todos aqueles sacrifícios. Ou seja, o povo trazia muito sacrifício. Muito mesmo. É um sinal. A pessoa que só vive se arrependendo, só vive levando o sacrifício diante do Eterno. Ah, mas eu me arrependo. Ah, mas eu fiz errado. Ah, mas isso, aquilo, outro. Perdoa. O sacrifício é um sinal do perdão do Eterno. O Eterno vai lá e perdoa, a pessoa vai lá e faz de novo. O Eterno vai lá e perdoa, a pessoa vai lá e faz de novo. O sacrifício é um sinal de que o Eterno aceitou? Não. Olha o que o texto diz. Porque são oferecidos a mim todos aqueles sacrifícios? Pergunta Adonai. Estou farto de ofertas queimadas de carneiro e da gordura de animais engordados. Não me agrado do sangue de touros, dos cordeiros e de bodes. Muitos pegam esse texto, meus irmãos, fora de contexto, não entendem o que o Eterno está falando, para dizer, tá vendo aí, olha, o Eterno não gosta de sacrifício. Ele não queria sacrifício. Errado. O Eterno não queria esses sacrifícios por conta da forma que essas pessoas estavam levando o sacrifício, sem o sentido verdadeiro, que é tudo que a gente vem apontando aqui. Conhecer o que é pecado, se arrepender do pecado, a pessoa levar aquilo ali arrependido da sua transgressão diante do Eterno, saber que aquele animal está sendo morto por causa da sua falta. O texto continua no versículo 12. Diz o seguinte: que tavô lariot pani min vikesh zot mi yedchem, ou seja, da mão de vocês, remois ratsei ratseri. O texto diz: sim, vocês comparecem na minha presença, mas quem pediu que pisoteassem os meus pátios? E no versículo 13 diz o seguinte: Lo tsifu ravi mihat shav ketoret toivá ri rodesh ve shavat, Shabat, né? As festividades e os Shabats de Luas Novas. Quero mikra lo uhal va atzra. Parem de trazer oferta de grãos inúteis. Elas são como um incenso repugnante para mim. Seus Rosh Chodesh, Shabat, convocações solenes, não suporto a perversidade das vossas assembleias. Então, para o Eterno, essas ofertas eram toevá, eram repugnantes. Essas ofertas diante do Eterno eram algo abomináveis diante do Eterno. A palavra toevá é algo de repulsa. Lo uhal, eu não suporto as suas assembleias, as suas reuniões solenes. Ou seja, quando o povo se reunia nas festas de peregrinações as 3 vezes por ano, o Eterno não suportava aquele sacrifício, porque nas festas de peregrinações tem os sacrifícios referentes àquelas festividades. Você lê Levítico, vai criar capítulo 23, vai ter lá cada animal que deveria ser sacrificado em determinada festividade. O Eterno não suportava esse sacrifício, porque eram feitos de uma forma automática. E esse texto reflete literalmente, meus irmãos, tudo o que a gente vai entender nessa porção. Um sacrifício dado ao Eterno sem valor algum. Qual é a diferença do sacrifício verdadeiro e quando ele é dado sem nenhum valor? Toevá, algo abominável diante do Eterno. Fazer algo no automático, sem um verdadeiro significado do ato. Assim como um incenso aromático era a representação das orações sinceras do povo ao Eterno, o sacrifício subindo em cheiro suave diante do Eterno era a representação do arrependimento verdadeiro do ser humano depois dele transgredir a Torá de Adonai.
Os incensos que o Eterno fala aqui é justamente que essas orações são abomináveis, como a gente já observou em vários textos. Por exemplo, em Mishlei Provérbios, no capítulo 28, versículo 9. Se eu não me engano, eu botei esse texto aqui. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a Torá, até a sua oração é abominável. De que adianta você dizer que está arrependido e já pensando no intento do mal contra o ser humano? Levar um sacrifício já pensando em roubar, em matar, em fazer o que é errado. Yeshua, meus irmãos, nosso mestre, resumiu toda a Torá no amor. Ou seja, tudo que nós queremos que seja feito conosco, faremos ao nosso próximo. Jamais o perdão pode ser dado a quem não se arrependeu de fato. O Eterno não vai dar o perdão a quem não se arrependeu. O Eterno literalmente rejeita esse tipo de atitude. Cometer um pecado com o seu próximo, já pensando em fazer um sacrifício pedindo perdão, é isso que é toevá. É isso que o Eterno não suporta. Essa doutrina que permeia literalmente hoje, a gente tem aí nos sistemas religiosos mais diversos, um pensamento literalmente de graça barata, onde todos são livres para fazer qualquer coisa sem a responsabilidade, chegando ao ponto de existir um tipo de doutrina que afirma que o ser humano, uma vez salvo, é salvo para sempre. Ou também que todo ser humano vive num estágio de depravação total. Por isso ele já nasceu predestinado. Por isso, logo, ele não precisa conter os impulsos errôneos e nem fazer a correção de seus atos. O que é que a gente vê nas Escrituras? Que o justo não vai morrer e que o ímpio morrerá. Se o justo pensar em si, mas eu já cometi muita justiça, agora eu vou começar a praticar injustiça. O justo morrerá porque no dia que foi chamado ele foi achado na injustiça. Não estou lembrado agora, deu um branco no capítulo de Yehezkel, se eu não me engano, não estou lembrado agora, perdão. Acontece, eu tenho muita coisa na cabeça, eu acabo esquecendo na hora que preciso do capítulo 7. Mas vocês podem botar aí no chat, vocês sabem. Vocês são excelentes alunos. O justo não morrerá quando, se ele, na hora que ele for chamado e ele for pego na justiça. Porém, se ele cometer injustiça, é certo que ele morrerá. Já o ímpio, se ele se arrepender da sua injustiça, ele não morrerá, pois se arrependeu das suas injustiças. Então, meus irmãos, esse é o verdadeiro sentido do sacrifício. Diferentemente do que Yeshayahu estava falando aqui, que aconteciam com essas pessoas que levavam grandes multidões de sacrifícios, porém o Eterno não aceitava nenhum. Para ele era, olha aqui, ó, toevá, abominação. Continuando, no livro de Yeshayahu, no capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: Had Sheichem Umo Adeichem Sana Nafshi Hau Alai Latorah Nil Eiti Nesso. Tudo em mim odeia os seus Rosh Rodesh e os seus festivais. Eles são um fardo para mim. Estou cansado de suportá-los. Continua o texto. Quando estende as mãos, esconderei os meus olhos de vocês. Não importa o quanto orem, não serão ouvidos. Foi o que eu tinha acabado de falar. Os incensos, o incenso diante do Eterno, incenso aromático, representava as orações do ser humano. O sacerdote, ele tinha a obrigação de estar mantendo ali aquele incenso o tempo todo aceso. E o ser humano levava aqueles incensos para o sacerdote para que ele pudesse queimá-lo.
passava pelo crivo do sacerdote, tinha que ser daquelas especificações. A especificação, meus irmãos, é uma oração sincera, pura, um aroma específico que o Eterno quer sentir. Quando muda qualquer coisa, é abominável diante do Eterno. Quando vocês orarem, não importa quanto orem, não serão ouvidos. É como eu falei em Provérbios 28, versículo 9. Pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Por que as mãos estão cobertas de sangue? São pessoas que estão levando os sacrifícios, mas porém as suas práticas não demonstram arrependimento. Elas não entendem o sentido daquilo. Já fazem o sacrifício no automático. Pecam, levam o sacrifício. Peca, leva o sacrifício. Peca, leva o sacrifício. O Eterno não quer ouvir isso. Continuando. Então, no versículo 16, ele diz: Rahatsu, lave-se. Hazaku, Hasiru, Roa, Ma'al Leichem, ou seja, do seu mau procedimento, Mineged, Inai, Hadlu, Harea. Mineged é justamente da minha frente, da frente dos meus olhos, né? Tirem da frente, afastem da frente dos meus olhos. O texto diz, né? Lavem-se, literalmente, Rahatsu, lavem-se. Afaste seu mau procedimento da minha vista. Parem de fazer o mal. Então, meus irmãos, não existe nenhuma festa sagrada se o povo está em desobediência. Não tem como. Imagine você festejar. Imagine aí. Vamos lá. Imagine você ter o seu filho e você festejar porque ele entrou no mundo das drogas. Vamos soltar fogos e se alegrar. Ele chegou em casa, está feliz aqui. Então vamos soltar fogos, comprar um bolo, se alegrar, porque meu filho está feliz. Meu filho, você está feliz por quê? Pai, eu consegui uma vaga de emprego. Aonde, meu filho? No tráfico de drogas. Agora eu vou ganhar muito dinheiro. Aí você, meu filho, abraça ele, dá um beijo, se alegra. Você vai fazer isso? É sério mesmo? Evidentemente que não. Agora, seu filho chegou em casa, tá lá meio para baixo. Papai, queria pedir perdão, meu pai. Me afastei, estava andando com pessoas de má índole. Eu estava realmente num mundo que contrário a tudo que você me ensinou. O Senhor me dizia para eu não andar com tais pessoas, para não beber com essas pessoas, para não usar drogas, para não pegar meu dinheiro e usar com jogos de azar, para eu buscar um emprego. Não escutei o Senhor, meu pai, mas depois refletindo no meu coração, estou arrependido, meu pai. Filho pródigo, né? Contando a história, filho pródigo. Sabe as palavras do Messias e Yeshua. Estou arrependido, meu pai. Eu não quero mais fazer isso. Não vou mais fazer isso. Isso é o sentido do sacrifício, meus irmãos. Filho trazer para o pai o arrependimento das suas obras, mortificando a sua transgressão. E o cordeiro, o animal que era morto, a representação de que aquela pessoa anterior morreu e que agora ela vai ter uma nova vida. Cada cordeiro que era morto cada pessoa que matou o cordeiro deveria ter esse sentimento de ter uma prática de vida nova, diferente da que ele estava vivendo antes. Isso sim é arrependimento. Isso sim é buscar os caminhos do Eterno. Ninguém vai se alegrar por um filho que voltou para casa e agora continua nos erros, nas transgressões. Você não vai querer nenhuma festa, você vai querer que aquele filho saia da sua frente. Não saia daqui, eu não quero que você participe disso não. É isso que o sentido verdadeiro do texto. O Eterno está pedindo, lave-se, lembre-se do sentido verdadeiro do sacrifício. Afaste de mim o seu mau procedimento.
Parem de fazer o mal, parem de transgredir a minha Torá. E hoje em dia as pessoas não entendem mais um simples texto como esse de Yeshayahu. E o Eterno não é que o Eterno não queira o sacrifício, lógico que o Eterno quer. Quer dizer, né? Ele quer que o homem nem sacrifique, que ele nem transgrida a sua Torá. Mas se ele transgredir, é evidente que o Eterno quer que o ser humano se arrependa. Yeshua diz, há mais festa por um que se arrepende do que 99 justos que estão no cumprimento. Ou seja, se aquela pessoa já é o filho que está próximo sempre, por que vai ter alegria? Aquela pessoa já faz parte do reino, ele já está ali. A festa já está rolando. É melhor se alegrar quando aquela pessoa que a gente nem dava conta que ela estaria lá, ela vem e diz, eu quero fazer parte também. Aí sim é uma festa maior. Voltando ao livro, senão não paro, meus irmãos. Eu gosto muito de falar, viu? Mas, rapaz, eu gosto. É bom, meus irmãos. Falar com vocês é especial, é melhor ainda. E no texto de Vaikra, no capítulo 1, versículo 5 ainda, olha para a gente, ainda está no versículo 5. Vê Shahat, e ele matará, né? Shahat, Et Ben Rabacar, o novilho, esse novilho novo, né? Esse touro jovem, Lifnei Adonai, diante do Eterno. Vê Hikirevu, Binei Aharon, HaKohanim, e os filhos de Aharon, esses que são os sacerdotes Kohanim, Et Hadam, Ve Zaharku, Et Hadam al Hamizbeach, Shaviv, ou seja, eles vão borrifar esse sangue, né, esse dam, em volta do altar. Asher Patar, o Rei Moed, que está na frente da tenda do encontro. O texto diz, né, o ofertante, né, matará um novilho diante de Adonai, e os filhos de Aharon, os Kohanim, oferecerão sangue. Eles borrifarão o sangue à volta do altar, que está na entrada da tenda do encontro. O texto continua. E tirarão o couro da oferta queimada e cortarão em pedaços. E os descendentes de Aharon, o Kohen, acenderão o fogo sobre o altar e arrumarão a madeira sobre o fogo. É tudo que eu vinha descrevendo para vocês, os processos. O ser humano, presta atenção, viu? Não era levar presta atenção, para vocês terem uma visão sobre isso. Não era simplesmente pegar o cordeiro, me arrependi dos meus pecados, viu? Toma aí, moça, resolva a bronca. E virava as costas e picava a mula, não. Preste atenção, viu? O ofertante vai levar o sacrifício. Você, eu, a gente vai pegar um cordeirinho perfeito, olhando para ele assim, pro bichinho, e vamos ali dar um passeio, aí bora. Levou, chegou lá. Você que não é acostumado, não é uma pessoa específica para fazer, você não trabalha com açougue. Se tiver açougueiro aí, eu posso dizer, a maioria dos açougues, né, já traz a carne já cortada, não é isso? Tem algum irmão aí que trabalha com abate de animal, de galinha, acho difícil, porque é muito difícil a profissão. O Eterno seja louvado pela vida dessas pessoas. E se propõe a fazer isso, né, para alimentar milhões de pessoas, bilhões, né? Porém, imagine você pegando um animalzinho, levando até a tenda do encontro e com o seu coração se arrependendo daquela transgressão. Você pega o animalzinho, coloca a mão sobre a cabecinha dele, pega a faca e cortou. Depois você vai ficar sentado lá esperando. O sacerdote vai pegar aquele animal, vai pegar o sangue dele, vai cortar ele, despedaçar na sua frente e vai queimar ele por inteiro na sua frente. Aí você está livre, você pode ir embora. Você vai fazer de novo, meus irmãos, a mesma transgressão. É muita cabeça dura. Não faça não, meu irmão. Principalmente agora, que nós temos um sacrifício ainda maior. É justamente o sacrifício do Mashiach. Continuando. Os filhos de Aharon, os Kohanim, arrumarão os pedaços, a cabeça, a gordura sobre a madeira que está sobre o fogo do altar. As entranhas, as partes inferiores
das patas serão lavadas com água. E o Corém, o sacerdote, queimará totalmente sobre o altar, como oferta queimada. Trata-se de uma oferta feita pelo fogo, um aroma fragrante para o Eterno, ou seja, um aroma agradável diante do Eterno. Quando se cumprem esses requisitos, a pessoa levou de livre escolha, Ratson Roshi, ou seja, de livre vontade, esse animal, ela se arrependeu, ela reconheceu as transgressões, reconheceu o seu pecado, levou diante do altar e matou aquele animal, representando que ela deveria ser morta ali. Ela entendeu toda essa concepção. Não como o povo antes da destruição do primeiro templo, que o profeta Yeshayahu e tantos outros profetas falaram contra a forma que eles estavam levando o sacrifício. Levavam grande quantidade de animais, porém, qual era o sentido que eles tinham? Nenhum arrependimento. Eles matavam o animal e já voltavam para cometer o mesmo pecado. Querer voltar para transgredir e fazer o mal contra o seu próximo, sem nenhuma intenção de se arrepender. O Eterno diz: lave-se dessa má conduta. Esse seu sacrifício é uma abominação diante dos meus olhos. Você perverteu o sentido desse sacrifício. Continuando. Ele continua, né? Caso sua oferta seja do rebanho, quer de carneiros, quer de cabritos, para uma oferta queimada, ofereça um macho sem defeito. Então, já no versículo 11 do capítulo 1, o Eterno diz, né? Eu esqueci só de comentar uma coisa aqui com vocês. Que também nesses versículos aqui tem uma determinada importância. Que é, né? Que com tudo isso que eu falei em mente, a gente pode literalmente agora sacrificar diante do Eterno. Ou seja, no nosso coração deverão constar os seguintes sentimentos. É justamente o que eu estava falando. Então, eu faço umas anotações aqui, meu irmão, que minha cabeça é relapso. Não liguem para isso, não. Quais são os sentimentos que a gente deve ter quando for levar o animal diante do Eterno, ou seja, o sacrifício diante do Eterno, ou agora, como nós temos essa maravilha, que é a graça do Eterno, a misericórdia do Eterno que foi derramada sobre nós, o sangue do Mashiach que foi derramado para nos purificar. Qual é o nosso sentimento que nós devemos ter quando realmente a gente, por inadvertência, a gente comete alguma transgressão? O primeiro ponto que eu citei é a vergonha. Ficou muito marcado para mim que uma porção da Haftarah eu li sobre Yehezkel capítulo 43, que fala justamente isso. Quando o Eterno manda os israelitas medirem o altar do templo visto por Yehezkel, o sentimento deles deverá ser o de vergonha dos seus atos. O que é que representa o altar de bronze, meus irmãos? O altar de bronze era onde era queimado esses sacrifícios por remissão de um pecado. Só que esse altar era tão grande e o Eterno manda que essas pessoas medissem, mas com um sentimento, que eles tivessem vergonha. Vergonha por quê? Porque transgrediram, porque pecaram. Então todos nós, quando vamos levar no sacrifício, a primeira coisa que a gente tem que ter, quando a gente vai transferir a nossa culpa para o Mashiach, é vergonha do que nós fizemos. Não pode ter um sentimento de alegria, mas sim de vergonha do nosso passado, do que nós fizemos no passado. Segundo, depois da vergonha, literalmente o arrependimento, porque nós transgredimos as instruções do Eterno. Qual é o terceiro sentimento que a gente tem que ter? De reparação. Não adianta, é isso que eu estou escrevendo aqui, não adianta você dizer que se arrependeu, mas você não reparar o mal que você fez. Buscar, tentar reparar. Qual é o caso de Zaqueu? Zaqueu, quando o Mashiach foi lá na sua casa, levou a mensagem, ele sentiu aquele renovo, o que é que ele fez? Ele devolveu tudo o que ele havia tomado de furto, de roubo, de coerção, né? Que ele fez com as pessoas. Isso é um fruto de arrependimento. O que é que Yeshua fala lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 23 ao 25?
quando você for levar uma oferta bem peculiar, uma oferta ao altar, e lembrares que tem, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te depressa com teu irmão. Ou seja, que o sentimento do ser humano, depois de ele estar ali envergonhado do que fez, depois de ele ter se arrependido do que fez, ele também tem que ter num sentimento a reparação do seu mal. Por fim, a pessoa ser justo depois desses atos, depois dele oferecer o sacrifício, colocando em prática o seu novo estilo de vida, ou seja, sendo uma pessoa melhor e que não precisa mais levar ao sacrifício um inocente por sua falta de comprometimento em fazer o bem. Tudo isso resume o conceito de kavaná, a intenção do coração de retornar ao bom caminho, relatado principalmente lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. O que é que o Eterno diz através do profeta? Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Elohim mais do que ofertas de elevação. É isso mesmo, meus irmãos. O Eterno prefere mais o conhecimento do que você está oferecendo sacrifício. Você esteja praticando a sua vontade do que você se arrependendo. O arrependimento é bom no início. Você se arrependeu do que você estava fazendo. Beleza. A partir de agora, eu vou viver em novidade de vida. Eu vou viver em obediência ao Eterno, fazendo bem ao meu próximo. Essa é a representação de repartir o sacrifício. É o que a gente estava vendo nesse versículos 5, 6 e 7. O fogo e também o fogo queimando a oferta justamente é o conceito de que o Eterno não se lembra das nossas transgressões quando nos arrependemos de fato. Ou seja, o que é que eu estou falando aqui para vocês? Que quando o Eterno está lançando essa representação de que os sacerdotes vão repartir, é quando o ser humano está analisando novamente os seus erros, separando parte por parte, sendo separado pelos sacerdotes, para que ele reflita novamente ali, tem mais uma oportunidade de reflexão. E por fim, quando esse altar, esse sacrifício era totalmente consumido, o que é que sobrava? Só as cinzas, meu irmão. E essas cinzas, o vento soprava, que é a representação do mover do Eterno, espalhava pelo mundão aí, e ninguém via mais essas cinzas. É justamente a representação de que o Eterno, quando nós nos arrependemos de fato, esse sacrifício é queimado, ele não se lembra mais das nossas transgressões. Amém, meus irmãos? Que o Eterno abençoe. Vamos continuando, né? Senão não termino hoje. Vocês já estão aí doidos para jantar, meus irmãos. É isso aí. Vamos embora, já já. E no versículo 11, estou atrasado, viu? Já a gente está no finalzinho. Diz o seguinte: mate-o do lado norte do altar, diante de Adonai. E os filhos de Aharon, os Kohanim, borrifarão o sangue em volta do altar. Corte-o em pedaços. Preste atenção, os sacerdotes vão cortar em pedaços. E o Kohen, o sacerdote, os arrumará com cabeça e gordura sobre a madeira que está sobre o fogo do altar. Então, os sacerdotes vão ter essa função especial. Então, mais um detalhe dos sacrifícios. O que é que a gente pode aprender dessa questão de sacrifício? Muitos dizem assim, né? Ah, meu irmão, mas isso aí é só a época de Moisés que ofereceu os sacrifícios. Alguns dizem, né? Os sábios, alguns textos, eu não concordo. Engano é Rambam, fala que os sacrifícios foram dados porque... Não, foi Maimônides. Eles diziam que os sacrifícios foram dados porque as pessoas... o Eterno viu que as nações que estavam à volta ali do povo sacrificavam também. E o Eterno estava instituindo os sacrifícios para que fosse feito de uma forma... Sacrifícios também, mas porém de uma forma diferente das nações. Porém, porque eu tenho uma reflexão um pouquinho diferente. A gente observa que tinha sacrifício desde Bereshit. E o Eterno foi o primeiro a realizar
uma remissão de pecado. Quando Adão vê Havá, Adão e Eva, eles pecaram, o Eterno foi lá e sacrificou um animal e cobriu eles com o couro, né? Fez a roupa de peles, ou seja, houve a morte do animal para poder cobrir o erro de Adão e Eva, nossos pais. Assim como é coberto o nosso erro também hoje. Todos erram, não tem quem não erre. E eu separei um texto de Bereshit também que fala sobre o sacrifício. A gente já tinha visto de Caim e Abel, sacrifício também, e principalmente de Noar. Não vem só da Torá o sacrifício, já era instituído por todos os que vieram antes de Moshe. Não é antes de Levítico, quer dizer, né? Não antes da Torá. Então, em Gênesis, Bereshit capítulo 8, versículo 20 ao 21, diz: E edificou Noar um altar ao Eterno, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto sobre o altar. E Adonai sentiu um cheiro suave. A mesma coisa. Noar ofereceu do animal limpo ao Eterno, diante do altar do Mizbeach, em um altar, né, que ele havia construído de pedras, e o Eterno sentiu um cheiro suave. Por quê? Havia ali um sentimento correspondente aos sacrifícios que o Eterno iria ordenar agora no livro de Vaikra. Então, os sacrifícios são dados desde antes de Moshe ter escrito a Torá. Desde a época de Noé. Então, continuando, meus irmãos. Então, tome cuidado com, às vezes, um ensino que é dado, não, porque o sacrifício é dado por causa daquilo, por causa disso. É realmente para tirar, às vezes, algum sentidozinho da verdade que há, da pureza, da maravilha que há nesse ensino que o Eterno pode nos dar. Continuando, né? Ele lavará as entranhas e as partes inferiores das patas com água, e o Corém, o sacerdote, oferecerá tudo isso e queimará sobre o altar, como uma oferta queimada. Trata-se de uma oferta feita pelo fogo, um aroma agradável ao Eterno. E o Eterno continua, né? No versículo 14. É isso que eu queria falar para vocês. Preste atenção. Caso a oferta a Adonai seja uma oferta queimada de pássaros, olha para aí, pássaros. Uma oferta de pombo ou um pombinho, o Corém levará ao altar Verikerivo HaKorém. Ou seja, o próprio sacerdote vai levar ao altar, né? El Hamispeach, ao altar. E deslocará a cabeça e o queimará sobre o altar. E seu sangue deverá correr pela lateral do altar. Então, nesse sacrifício específico, seria um sacrifício de uma ave, não de um gado, né? de um cordeiro. Então, o Eterno também fala aqui, meus queridos, com o necessitado. O Eterno literalmente pensa em todos os detalhes. Ele também aceita pequenos pássaros como oferta. Pensando nessas pessoas que são mais humildes. Pois não tem um valor suficiente para comprar literalmente um animal de rebanho. Ou seja, todos poderiam ofertar no altar de Adonai. Deixando para todos nós, meus queridos, para todos nós, um exemplo para todas as nossas ações, literalmente. Em todas as nossas ações, nós devemos deixar, não podemos deixar aqueles que não têm condições financeiras de ter acesso a coisas boas que nós podemos proporcionar para as pessoas. Mas como assim, meu irmão? O Eterno deixou ali fazer sacrifício de pássaro para que todos tenham acesso ao seu altar. E como é que a gente vai botar isso em prática? Quando você, meu irmão, tem acesso a uma comida boa e você pode ofertar ao seu próximo que não está com condições comer aquilo também, não deixar de ir para determinado... Um exemplo, deixar de ir para um restaurante que você sempre come cotidianamente
só que tem um valor um pouquinho mais caro, e você está recebendo aquelas 2, 3 amigos seus que não têm condições de comprar nem a comida, aí você, não, por causa disso a gente vai comer naquele outro restaurante ali, é mais baratinho, que aí você vai comer o que você come cotidianamente. Não, vá onde você come sempre. Se você tem condições de fazê-lo, pague o almoço deles. Para que eles sintam o prazer de comer bem como você também tem a condição de comer. Proporcionar o bem ao próximo. Isso é um fruto de arrependimento. O próprio Messias ensina isso. No livro de Lucas, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz: Mas quando fizerdes convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado. Porque eles não têm como te recompensar, mas recompensando-te será na ressurreição dos justos. Você, quando proporciona algo que uma pessoa não tem condições Poxa, que emoção deveria ser levar um sacrifício diante do Eterno? Além de tudo, tem esse sentimento de emoção. Você está diante da tenda do encontro, recebido pelos sacerdotes, mas você não tem nem um cabrito para levar. Você não tem nem carne para comer, quanto mais levar um cabrito. Um bode, um touro, né, joga. Mas aquele pombinho você pode levar, uma rolinha, poderia levar diante do altar do Eterno. Isso é proporcionar a todos uma condição de estar diante do Eterno. Assim nós podemos fazer em tudo na nossa vida. Incluir o nosso irmão que não tem a mesma condição que a gente em todas as situações. Ser inclusivo, meus irmãos. Continuando, senão não termino hoje. Ve, resir, et, mureato, be, notsata, ve, rishelir, otá, et sel, ha, misbeach, kedema, el, mekom, ha, dashem. Removerá o papo e as penas do pescoço e descartará na pilha de cinza do leste do altar. Ele o matará, aberto com uma asa a cada lado, mas sem reparti-lo ao meio. O Corém, o sacerdote, queimará sobre o altar, sobre a madeira que está sobre o fogo. Como uma oferta queimada, trata-se de uma oferta feita pelo fogo, um aroma fragrante para o Eterno. Então, o Eterno ordena que o sacerdote faça esse sacrifício. Então, essa oferta de pombinhos, de pássaros, né, também vai aparecer mais à frente no livro de Vaikra, no capítulo 12, versículos 6 ao 8. Uma oferta novamente de pombinhas. Nesse caso aí do capítulo 12, versículos 6 ao 8, no caso de uma mãe que deu à luz a um filho, mas não tem condições de oferecer um cordeiro, pois trata-se de uma família humilde. Eles não darão um cordeiro mais em resgate, mas sim uma pombinha. Esse foi o caso de quem? De Miriam, pois ela deu uma pombinha como resgate para Yeshua, em Lucas capítulo 2, versículo 4. Veja como esse ato é interessante, que até o Messias, que veio de uma família humilde, no seu resgate foi dado uma pombinha, para que todos pudessem ter acesso e ninguém pudesse se sentir descartado aos olhos de muitos. Dizer, eu tenho condições, eu consegui resgatar meu filho, mas tu não conseguiu resgatar o teu. E a pessoa não tinha condição de ter um cordeiro, de levar um cordeiro. Então o Eterno diz, não, você pode levar uma pombinha. Se caso você não tenha, né? Se você tiver, você leva um cordeiro. Continuando. Já passamos agora para o livro de Vaikra, capítulo 2, versículo 1. Bendito seja Eterno por isso. Estamos finalizando já o estudo, já a gente termina. E o texto diz, Vaikra, capítulo 2, versículo 1. Deixa eu só achar aqui e me achar. Aqui, isso. O texto diz o seguinte, Veneshef ki takriv korban minha la Adonai. Solet
Rie, Korbanot, Vaitzak, Aleiach, Shemen, Venatam, Aleiach, Levoná. Quando alguma alma, né, alguém, trouxer uma oferta de grãos para o Eterno, minhá, essa oferta de grãos, até hoje existe, né, a oração minhá, é uma oração que é instruído no judaísmo, se eu não me engano, é de tarde, no horário do meio-dia. É uma oração rápida que é feita e é a oferta minhá, esse mesmo nome. Deixa eu continuar. Deverá fazê-la com farinha pura, derramará azeite de oliva sobre ela e colocará sobre ela incenso. Deixa eu continuar. Vou ver que horas são, meus irmãos, para vocês não ficarem com muita fome e ficar com raiva de mim, né? Fique não, viu, meus irmãos? Ele a levará aos filhos de Aharon, os Kohanim, o Kohen, o sacerdote, né? Pegará dela um punhado de farinha pura com azeite de oliva e todo o incenso, e fará essa porção memorial queimar sobre o altar, como oferta feita pelo fogo, um aroma fragrante diante do Eterno. Essa oferta também era totalmente consumida, essa minhá, né? E era uma oferta só de grãos. Essa oferta aqui especificamente não é uma oferta dada, por exemplo, para remissão dos pecados. Existe até debate também sobre isso. Vários ficam reclamando e falando, mas na Brita Hadashah, nos escritos nazarenos, fala que ninguém pode ser... não há remissão de pecado se não houver derramamento de sangue. Porém, a gente vê na Torá que existe a minhá, que é tal, mas a minhá não tem a especificação para remissão do pecado. A remissão do pecado é levado, foi a que está no capítulo 1, que a gente acabou de ler. Ali sim é para remissão do pecado. Aqui já é uma oferta quando você literalmente está em comunhão com o Eterno, você está levando essa oferta de livre e espontânea vontade diante do Eterno. Aí tem essa oferta, uma delas, que é de grãos, de cereais. Beleza? Então, o Eterno está falando dessa oferta, uma oferta mais humilde. Só que a primeira vez que a gente vê que essas pessoas são chamadas de Nefesh. Nefesh, uma alma, um ser vivente, uma alma vivente. Por quê? Meus irmãos, a gente viu na letra Aleph menor lá, no livro de Vaikra. O Eterno se preocupa e quer que essas pessoas que não têm condições também possam levar uma oferta para o Eterno de livre e espontânea vontade, sem ter feito um pecado, uma transgressão. Uma oferta para o Eterno de Shalom, que ele está ali no momento de alegria. Ele, por exemplo, essa oferta poderia ser dada pode ter sido dada quando o Messias curou aqueles homens de uma enfermidade que estavam com lepra. Saraat. E o Messias diz, olha, vai lá e oferece no templo uma oferta perante essa sua cura. A Torá não especifica para que tipo de oferta, para que tipo de situação era dada essa oferta. Mas a pessoa poderia dar esse tipo de oferta se ela não tivesse condições, que era o caso daqueles homens todos leprosos. Eles poderiam juntar um punhado de farinha, desses grãos, né? Desse azeite de oliva, e um pouco de incenso e levar diante do Eterno. Dividir ali todo mundo e levar. Em agradecimento ao Eterno por um livramento, por uma cura. E por fim, a gente vai ver mais à frente também, amanhã, né? Os estudos que falam justamente sobre a oferta de paz que o ser humano poderia levar. Mas essa minhá aqui, o Eterno está incluindo também o ser humano que teria poucas condições. Ele chama de alma vivente, essa pessoa que está feliz em levar uma oferta para o Eterno, mesmo tendo poucas condições. Essa pessoa tinha vontade de agradecer por alguma dádiva, alguma coisa, alguma benécia que o Eterno fez para ela. Existe também, literalmente, ofertas de grãos mais à frente que a gente vai ver também. Né? Não fica só restrito a essa não. Então,
a gente aprende, mais uma vez, que aquele Aleph menorzinho lá é justamente o Eterno se importando com cada um de nós. Nós somos pequenininhos, meus irmãos, mas a gente, perante os olhos do Eterno, Ele nos faz grande. O problema é quando o homem se infla diante do Eterno. Aí sim, aí não pode. Mas quando o Eterno ele quer exaltar, meu querido, sai de baixo. Então, o que é uma oferta de grãos? Uma minha, uma oferta literalmente dos humildes. Eu coloquei essa ilustração aqui, mas é evidente que não tem nada a ver. A oferta, não tem nenhuma oferta que fale sobre dinheiro a não ser a do meio shekel, certo? Então essas duas moedinhas aqui que a mulher tá colocando aqui é uma passagem muito interessante dos escritos nazarenos que fala também sobre oferta. Em Lucas, capítulo 21, no versículo 1 em diante, até o 4, diz o seguinte: E Yeshua olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Existiam caixas que foram colocadas no segundo templo, na época de Yeshua, que foi uma contribuição que os sacerdotes levantaram para a manutenção do templo. E várias pessoas estavam botando moedas nesse templo. E Yeshua estava ali sentado no templo conversando com seus discípulos e observando aquela cena, né? Os ricos tudinho dando bastante dinheiro ali na frente de todos, né? E no versículo 2 diz: Viu também uma viúva pobre. Veja, uma mulher viúva que não tinha mais quem no seu esposo, né, para lhe levar o sustento. Naquela época era muito importante isso. Coloca duas pequeninas moedas de cobre, ou seja, moedas que quase não tinham valor algum. E disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais que todos os outros. Mas muitos devem se questionar, mas Senhor, como é que essa mulher deu mais do que aquele homem que está ali, que botou um pacote de dinheiro ali dentro? Aquele outro que levou literalmente uma oferta gigantesca. A mulher colocou duas moedinhas de cobre. Como é que ela deu mais do que todos os outros? Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A pergunta que eu faço, meus irmãos, para todos nós, né? Eu me incluo também, viu? Tudo que eu falo aqui para vocês que eu ensino, eu me incluo. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Eterno te chamou para o arrependimento, mas por qual motivo você está sacrificando? Qual é o motivo, a intenção no coração? Qual é a verdadeira intenção que você está fazendo? É para ser visto pelos homens? Aquelas orações bonitas? O auxílio ao necessitado que você dá? É para que as pessoas tenham você em autoestima? Você ser uma pessoa justa, uma pessoa boa, você é um irmão honrado, você é aquilo. Você está fazendo isso com a intenção de ser visto pelos homens? Está querendo subornar ao Eterno? Ou você realmente está arrependido da sua antiga prática de viver, de auxiliando e sendo uma pessoa boa e aos olhos dessas pessoas, não para ser visto por elas, mas com a única e exclusiva intenção de obedecer à vontade do Eterno? A única e verdadeira vontade de ser um servo do Eterno. Impossível, meus irmãos, a gente agradar as duas pessoas, a dois seres, né? Ao ser humano e ao Eterno. Ou a gente agrada a um, ou não agrada o outro. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido algo, que vocês tenham chegado a um pouco de conhecimento sobre a questão tão maravilhosa do sacrifício. Amanhã a gente vai entrar em mais detalhes, mais nuances sobre esse tema, e a gente vai aos poucos, né, meate, conseguindo ter um entendimento de fé maior, sabendo cada pontinho que tem, cada cotes, né, que existe na Torá ali,
para que a gente possa se apaixonar ainda mais pelas maravilhas que o Eterno tem nos proporcionado. Então, vamos recitar a Birkat Kohanim com More Haimson, para que a gente possa finalizar esse estudo de hoje, tá certo? Yevarechecha Adonai Veish Merecha Yair Adonai Panav Elicha Vichunika Isa Adonai Panav Elecha Veyasem lecha shalom, Veyasem lecha shalom, Yevarechecha Adonai, Veish merecha, Yair Adonai panav, Elicha vichunika, Isa Adonai panav elecha veyaseh lecha shalom veyaseh lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, meus irmãos, que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome do Messias Yeshua. Agradecemos, meus irmãos, a presença de cada um de vocês e vamos escutar uma musiquinha, né? Se alegrar e levar nossas orações que nós vamos fazer, essa bênção que nós estamos tendo hoje de celebrarmos o Shabat. Então vamos escutar o More Haimson, esse é o violão de ouro. Irmão, esperando o CD, viu? Agora que você já está aí, sua esposa, sua filhinha, vamos gravar um CD, pra gente, um DVD, né? Pra gente poder se alegrar aí. Beleza, meu irmão? Que o Eterno abençoe você, viu? Sua família, sua esposa, Selene, Radassa, todos os irmãos. Moré Daniel, um abraço, meu irmão. Tive o prazer de conhecer pessoalmente o meu amigo, meu irmão. Pessoa de primeira qualidade. Tive uma passagem rápida aí em Maceió. Aproveitei para conhecer pessoalmente, né, o Moré Daniel. Cabra, gente fina. Um abraço, meu irmão. O Eterno te abençoe, viu? Você e sua família aí. Escutar uma musiquinha, meus irmãos. Vamos jantar, né? Como diz o Moré Marcos Felipe. Vocês estão fazendo o que aí? Deixa eu terminar a música, vocês já partam para jantar, viu? Parta para jantar, para não ficar aí com fome. Não pode ficar com fome no Shabat, que a gente viu semana passada. Tá bom? Shalom, meus irmãos. Shir lama'alot Esa einai elegarim Me'ain yavo ezrim Ezrin me'in ma'ashem Ose shamai va'aretz Aliter lamot raglecha Al yanu shon meira Hine lo yanu Velo isha shomer Israel Hashem shomecha Hashem tzilcha Al yadem mineira Yomar mashemesh Lo yakeka Ve'arear balayla Hashem yismocha mikora Yishmor et nafshecha Hashem yismot et aroecha Me'ata ve'ad olam
השם עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמך. הנה אלוהינו ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה וירח בלילה, השם יזמור מקורא, ישמור את נפשך, השם ישמוט אוהלה מעתה ועד עולם. ניי 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 הנה אלוהינו ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה וירח בלילה, השם יזמור מקורא, ישמור את נפשך, השם יזמוט אוהלה מעתה ועד עולם. Que maravilha, viu? Que maravilha. Um dia eu também quero conhecer pessoalmente aí todos os professores, né? Mora Raimes aí pra ele tocar uma música aí, o violão. Eu vou estar lá, se a Eterna se permitir, cantando com ele, tá certo? Não sei cantar muito não, meu irmão. Vou cantar tipo um cantor que tem aí da música sertaneja. Ele, vocês conhecem, né? Tem Bruno e tem o Marrone. O Marrone ele fica mais ali, mais caladinho. Eu sou o Marrone da história, tá certo? Vou agradecer a vocês, né? Shabbat Shalom. Até amanhã, né? Vamos jantar e até amanhã que vocês possam desfrutar dessa porção aí, certo? Um abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.